Amém, queridos? Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Você está feliz com o Senhor nessa noite? Glória. Eu também estou, viu, queridos? O Senhor já começa a fazer milagres e maravilhas no nosso meio. E é nas coisas simples que o Senhor opera. Amém? Louvado seja Deus. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejam de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis aos vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo e Deus amado, a Tua palavra, ó Deus, foi lida. E agora, Espírito Santo, nós te pedimos que nos dê, Pai, a compreensão da Tua palavra. Porque o Senhor, ó Deus, que nos criou, o Senhor que nos fez, ó Deus, e de Ti, Senhor, nós somos Teus filhos, Pai. E assim, ó Deus, como o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça, Pai, de ensinar também para os nossos filhos. Nos abençoe, ó Deus, e nos ensina, nos exorta, Senhor, na Tua palavra, ó Deus, para que a cada dia, Senhor, nós possamos crescer, nós possamos melhorar como pais na Tua presença. E assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se sente? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Como nós já sabemos, queridos, hoje é o Dia dos Pais. O dia que no Brasil comemora-se o Dia dos Pais, e a esses pais que o Senhor deu grandes responsabilidades para criarmos os nossos filhos. A Bíblia nos diz, queridos, no Salmo 127, que os filhos, eles são herança do Senhor. Já que eles são heranças do Senhor, eles não são filhos nossos. Nós apenas recebemos essa responsabilidade, essa graça do Senhor para cuidar dos nossos filhos. E ainda no Salmo 127, a palavra de Deus diz: como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Um guerreiro, ele vai lá na floresta apanhar a madeira para preparar as suas flechas para ir guerrear. E muitas das vezes, quando nós recebemos os nossos filhos, não temos nem experiência nenhuma com criança, mas temos que aprender a cuidar dessas crianças. E muitos nem sabem criar direito, mas acabam aprendendo ali no dia a dia. Então, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na nossa mocidade. Então nós temos que procurar entender como criar esses filhos. Porque essa graça que o Senhor nos deu é uma responsabilidade muito grande, porque nós não sabemos como vai ser. Mas nós sabemos como nós queremos os nossos filhos. E para isso, queridos, isso dá muito trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós precisamos buscar em Deus sabedoria para aprender a criar esses filhos. E a Bíblia nos diz ainda no Salmo 127: feliz o homem que enche deles a sua aljava, e não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos
filhos à sua porta. Quanto mais filho você tiver para Deus, melhor. Feliz é aquele que tem a sua aljava cheia. Porque um guerreiro, quando ele vai preparar as flechas, ele não prepara só uma. Ele prepara várias e enche a sua aljava. E a palavra de Deus está nos comparando a um guerreiro. Porque nós precisamos ser guerreiros mesmo para criar filhos. Mas qual é a instrução que nós devemos dar ao nosso filho? Já que nós nem sabemos criar os nossos filhos na nossa mocidade, a gente aprende ali no dia a dia. Então nós temos que recorrer à palavra de Deus, para que nós possamos ver qual é a orientação que o Senhor nos dá para que nós possamos criar bem os nossos filhos. E a primeira, o ensinamento está em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar do caminho. Esse é o primeiro ensinamento, que nós devemos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Hoje, os pais estão sendo homenageados, mas todos os pais já foram filhos, ou são filhos, né? E a orientação é para os pais e para os filhos também. Então todos que ainda não são pais, mas serão, em nome de Jesus. E esse ensinamento é para a vida. Nós precisamos aprender esse ensinamento na palavra de Deus. Porque quando o Senhor fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, Abraão tinha 70 anos, ele não tinha nem um filho. Só que Abraão era muito rico e ele sempre questionava: do que adianta eu ser muito rico, se o meu herdeiro é o meu escravo, Eleazar? Mas Deus tinha feito uma promessa. E quando Deus dá o filho da promessa a Isaac, Abraão sabia que Isaac era a promessa. E o que Abraão fazia? Ensinava Isaac. Porque se Isaac era filho de Abraão, ele disse: então a minha descendência continuará nele. Então eu vou ensinar. Todo lugar que Abraão ia, Isaac ia para aprender com o pai dele. Então os pais têm essa responsabilidade. Muitas das vezes os pais se despedem dos filhos para que o professor eduque. Mas a palavra de Deus, ela traz outra orientação. Quem tem que educar os filhos são os pais. Salmos 34, versículo 11, vai nos dizer assim: venham meus filhos, ouça-me, e eu ensinarei a você o temor do Senhor. Junta os filhos, venham meus filhos, que eu vou ensinar para vocês quem é o Deus de Israel, quem é o Senhor que cuida de nós. Então esse ensinamento cada vez mais fica escasso. Os pais querem que os professores eduquem os filhos. Nessa pandemia tem muitos pais que estão querendo que as aulas voltem logo, porque eles não aguentam mais os filhos em casa. Será que eles estão educando os filhos? Se eles estão querendo ficar longe deles? Não é assim que o Senhor orientou. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: ouça, filho meu, a instrução do teu pai, e não despreza o ensino da tua mãe. Eles serão um enfeite para a tua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Quando um filho cresce e tem o ensinamento do Senhor, a cabeça dele é outra. A cabeça dele é transformada. A nossa função é trazer o ensinamento da palavra de Deus para os nossos filhos, para que tudo vá bem na sua vida, para que tudo vá bem na sua velhice. Porque os jovens precisam entender as responsabilidades que antes de constituir uma família, eles precisam sustentar essa família. Porque tem muitos jovens
Só que não sabe quanto é que custa uma conta de luz. Ele não sabe quanto que custa a custa da internet que ele quer usar todo dia. E o pai tem que dar essa instrução para ele. Olha, antes de você constituir uma família, você lembre-se dessas responsabilidades. Porque quando o homem ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele já tem essas responsabilidades. Provérbios capítulo 4. Quem tiver oportunidade, todos vão ler em casa depois. Que ele vai trazer uma instrução maravilhosa. Porque Davi, queridos, tinha vários filhos, aproximadamente 20, tá? Salomão foi o herdeiro do trono, mas Salomão não era cotado para o trono de Israel. Primeiro eram os primeiros filhos, e Salomão não era um dos primeiros. Mas lá no Provérbios 4 ele diz: quando eu ia em companhia do meu pai, o pai dele ia ensinar para ele: ó meu filho, retém a sabedoria, porque ela vai ser boa para você lá na frente. E Davi gostou daquele menino. Ele disse: eu vou te dar o trono de Israel, vai ser. Não era costume da época que aquele filho recebesse o trono. Mas o menino estava com tanta vontade de aprender que ele disse: eu vou te dar. E prometeu para ele. E a Bíblia diz que na sua velhice, Adonias era o outro filho. Absalão, eles tentaram tomar o trono de Davi ainda em vida. Absalão chegou a ser rei de Israel em algumas cidades. Adonias arrumou alguns conselheiros do reino e assumiu uma parte do reino de Israel. E Davi já era velhinho. Davi e sua mãe, a Bíblia nos diz que o profeta Natan e Betseba chega diante de Davi e fala assim: lembra-te, ó rei, que na sua mocidade o Senhor prometeu o trono ao meu filho. E Davi disse: eu lembro. Aqueles que estavam querendo tomar o poder morreram, porque o trono havia sido prometido àquele que tinha sabedoria, aquele que foi ensinado com o Pai. Então, queridos, não tenha medo. As coisas que o Senhor preparou para você, os mais velhos não vão tirar. Aqueles que se acham poderosos não vão tirar. Porque o Senhor que prometeu, ainda na sua juventude, ele disse: esse menino não vai ser o rei de Israel. E na sua velhice ele reconhece tudo isso. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, diz a palavra de Deus no Salmo 128. Como é feliz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. A paz na casa de Deus. Quando nós criamos os nossos filhos nos ensinamentos da casa de Deus. Quando o pai sabe da sua responsabilidade de educar o seu filho. Quando a mãe sabe o papel dela de educar o filho. O ensino do pai e o ensino da mãe é útil para os filhos. E nós devemos não entregar como os professores, para que eles cuidem dessa responsabilidade. Mas nós devemos, queridos, ensinar como temer ao Senhor. E não pense muitas das vezes que o fato de nós sermos bem-sucedidos na nossa vida, os nossos filhos serão também. Tem muito pai por aí que é rico e nem vê o filho. Um dia desse estava escutando uma entrevista
lá de Edmundo, aquele ex-jogador. O filho dele reclamando nas redes sociais que tinha 3 anos que não via o pai. Será que esse menino recebeu a instrução do pai? Recebeu não. Nós devemos, queridos, ensinar o nosso filho, passo a passo. Às vezes você progrediu muito, é feliz no seu ministério, até dentro da igreja. Mas será que os seus filhos receberam a educação do Senhor? Nem sempre, queridos. Nem sempre nós conseguimos ser bem-sucedidos no ministério, na igreja, e os nossos filhos seguem o nosso caminho. A Bíblia nos conta o profeta Samuel. Ele era juiz, ele era profeta e era sacerdote. Era tudo. De acordo com esses 3 critérios, nós vamos entender que Samuel, os filhos dele, eram exemplo sobre Israel. Será que foi? A Bíblia diz que quando os filhos de Samuel ele cresce, Samuel coloca aqueles filhos como juízes. Mas olha o relato da palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 a 5. Vamos ver se as maravilhas que Samuel fazia como profeta, se os filhos dele seguiam a mesma orientação dele. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e pervertendo o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e lhes disseram: veja, está velho. Os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem as outras nações. Nesse tempo, Israel não tinha rei, era governado pelos juízes. Samuel já era velho. E os filhos que tinham que suceder estavam corrompidos. Estavam aceitando suborno na casa de Deus. E os anciãos chegaram para Samuel e disseram: não queremos teus filhos, porque eles não andam nos teus caminhos. Respeitavam o pai, mas os filhos não. Será que foram bem ensinados? Davi é um outro pai que talvez pelas guerras que enfrentou, talvez pelo rei de Israel, que durante 30 anos ele governou, também não foi um pai tão presente assim como Salomão relata. Davi tinha várias mulheres, tinha mais de 20 filhos, talvez não tenha dado atenção. Porque tem um caso na Bíblia que diz que um filho de Davi estuprou a própria irmã, violentou. E por isso o outro irmão foi lá e matou. É um exemplo negativo, mas que nós precisamos olhar com atenção. E a Bíblia ela não é para esconder as coisas nossas, ela é para mostrar mesmo, é para revelar. Para você ver e falar assim: ó, isso eu não quero para mim. Eu quero diferente. E em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então o matareis. Não temais, pois eu sou quem vos ordeno. Sede fortes e valentes. O próprio irmão estava esperando o outro embebedar de vinho, porque ele tinha violentado a Tamar, sua irmã. Ele disse: quando ele tiver, ele chegou lá de Davi e falou assim: pai, estamos preparando uma grande festa e queremos todos os nossos irmãos. E Davi
Davi, meu filho, o reino está sugando muito de mim, eu não posso ir a essa festa. Ele disse, não tem problema se o senhor não puder ir, que já estava tudo armado. Não tem problema se o senhor não puder ir, nós vamos. Permite que Amnon vá conosco. E Davi, seduzido pelo seu filho, disse, não, meu filho, vai em paz, que Deus te abençoe. E aconteceu essa tragédia. O irmão matando o outro irmão. Só que a notícia que chega a Davi é que Absalão tinha matado todos os filhos. Davi ficou desesperado. Mas aí, em seguida, chega outra notícia. Não, só Amnon que morreu. E foram todos. Então, queridos, tem essa reflexão do filho de Samuel, dos filhos de Davi, que não deu certo. Deus chega para o profeta Isaías e fala, avisa a Ezequias que ele vai morrer e que ele cuide da sua casa. Organiza a sua casa, porque ele vai morrer. Só que nessa época Ezequias estava doente. E Deus manda que o profeta Isaías vá na casa dele, cura ele e fala, vou te dar mais 15 anos de vida, mas cuida da tua casa. E Ezequias, queridos, foi cuidar do rei de Israel. Venceu as guerras. Muitas das vezes nós somos crentes, mas não temos sabedoria para discernir o que o Senhor tem para nos falar. Porque o Senhor fala para Isaías, fala a Ezequias que coloque a sua casa em ordem. Ele entendeu que era o reino, mas era a casa dele. E com 15 anos ele morreu. E quem assumiu o trono de Israel foi o filho dele, Manassés. O pior rei da história de Israel. Isso é unanimidade entre os teólogos. Aquele que o Senhor disse, coloca a tua casa em ordem. Era para ele pegar esses 15 anos e grudar no menino, ensinar o menino, de dia e de noite. Mas o que é que Manassés fez? 2 Reis capítulo 21, versículo 7. Também edificou altares a todo o exército dos céus e 2 átrios da casa do Senhor. E queimou o seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoeiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura em postes ídolos. Também pôs imagem e escultura em postes ídolos que tinha feito na casa do Senhor e dissera, Davi e Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi para todas as tribos e porei o meu nome para sempre. A casa que Deus disse, Salomão e Davi vai construir, vou colocar o meu nome para sempre. E essa casa foi transformada, cheia de ídolos. Tudo que o Senhor não gostava, esse rei fez. Por isso, queridos, que nós devemos ter sabedoria para entender a mensagem que o Senhor quer falar aos nossos corações, para que nós não tenhamos uma interpretação diferente. Porque Ezequias era o rei, e quando ele recebeu a mensagem, coloca a tua casa em ordem, ele disse, vou colocar o rei. Mas nessa mesma mensagem ele perde o filho e perde também o reino de Israel. E Ezequias era temente a Deus. Se a gente for ler, queridos, o texto de 2 Reis, capítulo 21, nós vamos entender que Ezequias estava doente. E quando ele estava doente, Deus leva o profeta Isaías para curar.
babilônios falaram assim: como é que você está a sua saúde? Ele disse: estou bem. Como é que vai o seu exército? Está tudo bem, vem cá, eu vou te mostrar. Ele abriu toda a casa de Israel e mostrou para os seus inimigos. Os babilônios chegaram como amigos, trazendo presentes, mas queria conhecer as fraquezas do reino de Israel. Ele não ensinou o seu filho, mostrou todos os tesouros de Israel para os seus inimigos. E o profeta Isaías volta e diz: quem são esses homens? São os conhecidos de outras nações que vieram saber como estava a minha saúde. E ele disse: e o que tu fizestes? Mostrei todo o meu reino para eles. Nada ficou que eu não tivesse mostrado. E o profeta diz na hora: tudo que você mostrou para eles, eles vão levar daqui. Perdeu o reino e perdeu a família. Poucos anos depois, Nabucodonosor invade Israel e leva todos os utensílios da casa de Deus. Toda a riqueza que tinha em Israel é levada para a Babilônia. Por isso, tome cuidado. Para quem é que você está abrindo a sua vida? Alguém que processa a mesma fé que você? Alguém que anda com Deus nos seus caminhos? Cuidado com o que você vai falar. Às vezes você abre o seu coração para quem não deve. Ezequias abriu o reino com seus inimigos e achava que estava fazendo a coisa certa. E muitas das coisas, na nossa criação dos filhos, nós falamos além do que nós devemos. E a palavra de Deus diz que nós devemos estar sempre para ouvir e falar no tempo necessário. Esteja pronto para falar, esteja pronto para escutar, e tardio, né? Para falar, para nós não falarmos besteira. Samuel, Davi e Ezequias foram exemplos, né, do seu ministério, do seu reino. E Deus ainda foi bom com Ezequias. Ele disse: eu vou te poupar durante o teu reino. Durante o reino dele teve paz, mas depois foi cumprida a sentença, que quando o Senhor fala, vai acontecer. Então essas coisas, queridos, nós devemos aprender para ensinar, porque toda a instrução que nós devemos passar para os nossos filhos está tudo na palavra de Deus. E o Senhor já tinha falado para Moisés lá atrás. Olha o que o Senhor diz para Moisés, Deuteronômio capítulo 6, é ouro puro isso aí, viu gente? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o Senhor fala para Moisés: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos. Inculcar, lembra a palavra antiga, irmão Francisco? Inculcará, lá na nossa palavra. Tu inculcarás os teus filhos. Tu vai falar para eles, até ele entender. Está aqui, ó. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado na tua casa. Ou seja, tem que ter uma reunião para você sentar com seu filho e falar para ele. Andando pelo caminho, tu vai andando para a roça, para algum lugar, tu vai ter que falar da lei de Deus para ele. E ao deitar e ao levantar, tem que falar para ele. Olha o que diz a palavra: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás aos teus filhos, e dele falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Um sinal na mão direita, a mão mais forte.
mão mais forte. E te serão por frontal entre os olhos a nossa mente. A nossa mente tem que estar voltada para Deus, porque é a nossa mente que dá o comando. A mão direita, a mão forte, é ela que executa esse comando. Por isso que o Senhor fala para Moisés: também andarás como sinal. O sinal da nossa vida está aqui na nossa mente, é para onde nós escolhemos os caminhos. Lembra que o Senhor fala para Isaías, lá no capítulo 7, e os sinais seguirão. Os sinais são os nossos pensamentos, que nós pensamos o que o Senhor nos manda fazer, e os sinais seguirão os que creram. A forma que você aprendeu, a forma que você ensina, esses são os sinais. E isso você deve inculcar dos seus filhos, ao levantar e ao deitar. Por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos que o temor do Senhor é a nossa razão. Primeiro nós começamos temendo ao Senhor. Quando Paulo escreve para Timóteo, elogiando ele até, Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15: porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Então é quando eles são jovens que nós temos que ensinar. Esse trabalho não é do professor, esse trabalho é nosso. Muitas das vezes a criança não quer, nós temos que usar a vara se for o caso, usar a disciplina se for o caso, porque nem todos são como o Vitor, né, Vitor? Vitor, a gente fala uma coisa pra ele, nunca vi um menino desse jeito, quietinho. Tem uns que dá mais trabalho, tem uns que obedecem de primeira, mas nós temos que usar a vara. Hebreus capítulo 12, versículo 7: suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Está perguntando. Qual é o filho que não recebe a disciplina do seu pai? Por isso, quando for necessário, os pais devem sim disciplinar os seus filhos. Provérbios capítulo 13, versículo 24 vai nos dizer: quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. São duas coisas. Aquele que nega a disciplina não ama o filho, e aquele que ama a disciplina. Essa não é a minha opinião, queridos. Estou lendo para vocês. Essa foi a ordem de Deus para nós. E se o Senhor disse que isso é bom, nós devemos fazer, mesmo que às vezes o nosso coração sofra. Por isso que ele suporte as dificuldades, porque às vezes nós temos dificuldade em bater no nosso filho, em corrigir o nosso filho. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que espancar o nosso filho, nós temos que disciplinar. Tem filho que só uma palavra. Meu pai, quando ele olhava para nós, a gente já sabia tudo. Só olhava, não precisava falar nada. Tem filho que é assim. Tem outros que precisam de uma correção. Provérbios capítulo 23, versículo 13, ele vai nos dizer: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da morte. Então, quando nós disciplinamos com cuidado os nossos filhos, esse é o mandamento do Senhor. E os pais, hoje é o dia dos pais.
Hoje é o dia que nós estamos comemorando, mas nós não podemos esquecer das nossas responsabilidades. Que o Senhor nos deu uma graça maravilhosa, mas nos deu grandes responsabilidades também. Pai querido e Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, e exaltamos o teu nome, ó Pai, na beleza da tua santidade. Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, é o nosso consolo, Pai. Porque ela nos exorta, nos consola e nos ensina, Pai. Porque ela é apta, meu Deus, para ensinar, meu Deus, para disciplinar e para exortar. Então, ó Deus, nos abençoe, Pai. Prepara, Senhor, os nossos corações para ensinar, ó Deus, o temor do Senhor aos nossos filhos, ó Deus. E os abençoe, Pai, nos seus dias, Pai. Abre, Senhor, a mente deles para receber a tua instrução, Pai. Então, olha, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos pelos pais e pelos filhos, ó Deus. Para que o Senhor nos dê a graça, a honra, meu Deus, de como um guerreiro, meu Deus, prepara as suas flechas, meu Deus. Nós vamos preparar os nossos filhos, ó Pai. Então, ó Deus, nos ensina, nos ajuda, nos fortalece, Pai. Com tua graça, com teu poder. E desde já, ó Deus, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos?